A santa paz de Deus com todos, que a graça, o amor e as bênçãos do Senhor estejam aqui com a gente hoje, para que nós possamos cumprir com o nosso propósito, com a nossa rotina espiritual de fazermos a leitura diária da Bíblia. Que graça e presente maravilhoso o Senhor tem nos dado todos os dias, nos permitindo, nos dando vida, nos dando saúde, nos dando entendimento, para que possamos estudar a verdadeira palavra de Deus. Hoje, com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo, nós vamos fazer a leitura do livro 1 de Reis, capítulo 5, um capítulo importantíssimo. Um capítulo onde o propósito de Deus e a promessa do Senhor começa a se cumprir. Nós estudamos no livro 2 de Samuel, capítulo 7. Se por acaso você não assistiu, vou deixar aqui nos cards. Terminando esse vídeo, você assiste ele. E Davi diz: eu moro num palácio. E o Senhor, a arca da aliança, mora numa tenda. Então, Deus manda através do profeta uma mensagem para Davi dizendo que não era momento dele edificar um templo ao Senhor, que ele tinha que defender as tribos de Israel. Davi era um homem de guerra, revestido por Deus de coragem, revestido por Deus de capacidade para defender a verdade do Senhor, para defender o povo de Deus. Ao contrário de Salomão, Salomão aqui no verso 4 ele vai dizer que vive em paz. Em todo o reinado de Salomão, nenhuma vez ele vai à guerra. Ele vive em paz, porque o pai dele guerreou muito. E aqui no capítulo 5, nós vamos começar a estudar sobre a edificação do templo do Senhor. Acreditem, irmãos, quando Deus faz uma promessa na nossa vida, ela se cumpre. No tempo determinado do Senhor, se cumpre. Nada que o Senhor promete volta vazio para Deus. Tudo que o Senhor fala no nosso coração, as promessas do Senhor, elas se cumprem na nossa vida. Creia fielmente no amor e na graça de Deus. Verso 1 diz: E enviou Hirão, rei de Tiro, os seus servos a Salomão, entre parênteses, porque ouvira que ungiram a Salomão rei em lugar de seu pai. Porquanto Hirão sempre tinha amado a Davi. Glórias a Deus. Olha que amizade maravilhosa. Nós estudamos sobre a amizade de Davi e Jonatas, filho de Saul, e aqui mais um amigo dele. Estudamos tantos amigos que Davi tinha, legado maravilhoso que Davi deixou. Apesar de fazer muitas guerras, ele também teve muitos amigos. E aqui o amigo de Davi fica feliz em saber que o seu filho agora é entronado rei no seu lugar e ainda ele vai receber bênçãos e elogios. Vamos estudar. No verso 2 diz assim: Então Salomão enviou a Hirão dizendo, manda uma mensagem para ele: Bem sabes tu que Davi, meu pai, não pôde edificar uma casa ao nome do Senhor, seu Deus, por causa das guerras que o cercavam. Mas, veja que no verso 4 ele diz: Porém agora o Senhor, o meu Deus, me tem dado descanso de todos os lados. Adversário não há, nem algum mal encontro. Glórias a Deus. Israel é um povo muito numeroso. E a extensão das terras que eles estão também é imensa. E ele diz aqui que não há inimigos. Todas as fronteiras dele se encontram em paz. Glórias a Deus. E eis que intento edificar uma casa ao nome do Senhor, meu Deus, como falou o Senhor a Davi, o meu pai, dizendo: Teu filho, que porei em teu lugar, no teu trono, ele edificará uma casa ao meu nome. Glórias a Deus. Ele está falando para o rei de Tiro: Meu pai não pôde, mas o Senhor, aquele que fez a promessa, me está dando descanso, está me dando paz, está me dando condições de agora poder edificar um templo ao Senhor. E então ele faz um pedido para o rei Hirão, rei de Tiro, dizendo para ele: Dá ordem, pois agora que do Líbano me cortem cedros, e os meus servos estarão com os teus servos, e eu te darei a soldada dos teus servos, conforme a tudo o que disseres, porque bem sabeis tu que, entre nós, ninguém há que saiba cortar a madeira
como os sidônios. Glórias a Deus. Ele está pedindo ali uma ajuda. Ele fala, olha, ninguém corta cedros como o teu povo. E eu preciso da tua ajuda, dá ordens e eu vou te pagar. Meus servos vão trabalhar junto com seus servos. Hirão fica tão feliz, fica com o coração alegre e diz o seguinte para Salomão: bendito seja hoje o Senhor que deu a Davi um filho sábio sobre este tão grande povo. Eu farei toda a tua vontade acerca dos cedros e acerca das faias. Glórias a Deus. Cedro é uma das madeiras mais nobres que existe até os tempos de hoje. E eu me sinto muito feliz, muito agraciada por Deus, porque no ano de 2018 eu pude visitar o Líbano e nessa minha viagem eu fui a uma reserva onde tem o cedro mais antigo do Líbano. Eu vou deixar aqui a foto para vocês verem, olha para a plaquinha. Esse cedro tem mais de 3.000 anos e a circunferência dele é de 16 metros. Irmãos, nós estamos no ano 2022, mas esta árvore, esta criação de Deus maravilhoso, tem mais de 3.000 anos. Glórias a Deus, tão formosa, tão linda, e eu me sinto agraciada por ter conhecido essa árvore tão maravilhosa. Então, no verso 9, o assunto continua e diz assim: e os meus servos os levarão desde o Líbano até ao mar, e os farei conduzir em jangadas pelo mar até o lugar que me designaste, e ali os amarrarei, e tu os tomarás, tu também farás a minha vontade, dando sustento à minha casa. Então, eles estão fazendo ali uma negociação, mas veja que está em paz a negociação. Uma negociação que ele vai fornecer para ele a mão de obra, vai fornecer para Salomão, o rei de Tiro, vai fornecer os cedros, fornecer a mão de obra, fornecer tudo o que ele precisa. Em troca, ele está pedindo, olha, você vai sustentar a minha casa. E de fato, durante todos os anos da construção do templo, que dura alguns anos, aqui nós vamos ver todos os detalhes para essa construção. Salomão, ele faz o pagamento em flor de farinha em azeite. São mais de 400 toneladas de farinha e mais de 10.000 toneladas de azeite. Todos os anos ele manda para o rei de Tiro. Aí diz assim no verso 10: assim deu Hirão a Salomão madeira de cedros e madeira de faia, conforme toda a sua vontade. No verso 13 vai falar sobre essa força, essa mão de obra que houve para a construção. Vejam que além dos servos de Hirão, os servos de Davi, ele designou 30.000 homens de todo Israel. Aqui no verso 3 está dizendo: e o rei Salomão fez subir leva de gente dentre todo Israel, e foi a leva de gente 30.000 homens, e os enviou ao Líbano, cada mês 10.000 por sua vez. Um mês estavam no Líbano, e 2 meses cada um na sua casa. E Adonirão estava sobre toda essa leva de gente. Esses 30.000 homens tinham mais 3.300 homens que trabalhavam como supervisores. E Adonirão, aquele que nós havíamos dito, que estava sobre os tributos, né, de Salomão, veja como é importante todos os capítulos para a gente saber quem é quem, né? Ele estava responsável por toda essa gente, por todo o trabalho da construção. Maravilhoso. E no verso 17 diz: e mandou o rei que trouxesse pedras grandes e pedras preciosas, pedras lavradas, para fundarem a casa do Senhor. No último verso: e as lavraram os edificadores de Hirão e os gibitas, e preparavam a madeira e as pedras para edificar a casa. Amém, glórias a Deus. No próximo capítulo nós vamos estudar um trecho que diz que todas as pedras eram talhadas longe do templo, para que não houvesse barulho dentro do templo. Olha o cuidado que eles têm, né, irmãos? Geralmente quando a gente está perto de uma construção é tanto barulho, que a gente fica até meio tonto de tanto barulho. E aqui eles têm esse cuidado de cortar, lapidar e todo o barulho longe, para que a casa do Senhor houvesse
paz houvesse silêncio. Glórias a Deus, irmãos. Que texto maravilhoso, que leitura maravilhosa. A gente está só começando a estudar o cumprimento da palavra do Senhor a respeito da construção do templo. No próximo capítulo nós vamos ver detalhes sobre essa construção, coisa linda, maravilhosa, feita com tanto amor. E me faz lembrar de uma frase, né? Que tudo que façamos, façamos como se estivéssemos fazendo para Deus. Que assim seja o nosso dia, que por menor que seja a nossa atividade, por mais simples que ela pareça, mas que a gente faça com o coração alegre, como se nós estivéssemos verdadeiramente fazendo aquilo para o Senhor. Tudo que nós colocarmos à mão, que hoje e os próximos dias, que a gente leve isso como um legado para a gente, façamos como se estivéssemos fazendo para Deus. E certamente vai ser muito bem feito. Nessa mesma comunhão, vamos agradecer ao Senhor. Nosso Deus e nosso amado Pai, em nome do Teu Filho amado, mais um dia te agradecemos por essa leitura maravilhosa, por ter enchido, Pai, o nosso coração de alegria, de conhecimento e de sabedoria vinda do alto. Por tudo, Pai, nós te agradecemos e te pedimos, em nome do Teu Filho amado, que vive e reina eternamente. Amém. Glórias a Deus. Deus te abençoe grandemente. Eu te espero amanhã para mais uma leitura diária da Bíblia. Beijo. Deus te abençoe. Tchau, tchau.